A DF Legal retirou invasores do Vila do Boa, em São Sebastião. A operação tinha sido suspensa, mas voltou nessa semana. Quem vai nos contar a história é a Ariane Bittencourt, que esteve lá hoje acompanhando todo o movimento. As primeiras horas da manhã desta quarta-feira foram difíceis para quem precisou de transporte público em São Sebastião. Era para me ter chegado lá no serviço antes de 6h40. Eu estou aqui desde as 5. Desde as 5 horas que eu estou aqui esperando ônibus e até agora nada. Os ônibus da aviação pioneira demoraram a deixar as garagens após um veículo ser incendiado durante um protesto de moradores da Vila do Boa. A área está sendo alvo de uma ação de desocupação que começou na segunda-feira. Para que voltassem a circular, os responsáveis pelos ônibus pediram reforço na atuação da Polícia Militar. A Polícia Militar reforçou o policiamento aqui em São Sebastião como um todo para poder garantir a tranquilidade e a ordem pública no local. Nós escalamos policiais do complexo administrativo, também as tropas especializadas, batalhão de choque com as companhias de choque, companhia de Patamo, o BOP esteve aqui também, a Rotan está presente no local. Então todas essas tropas especializadas, além dos grupos táticos de outros batalhões, estão reforçando o local aqui para caso aconteça alguma coisa, eles possam atuar rapidamente. Segundo o GDF, cerca de 150 casas construídas na área que pertence ao poder público devem ser demolidas. E a expectativa é de que a operação continue até o final desta semana. No local devem ser erguidas 300 unidades habitacionais e um hospital público. Essas novas casas não necessariamente vão ser ocupadas pelos atuais moradores da região, mas sim por pessoas que aguardam por um imóvel na fila da CODAB. Agora não tem para onde ir, né? O governador disse que tem que se retirar e nós estamos esperando uma solução aí do governo para deixar nós aqui. Nós não temos condições de pagar aluguel. Aí eu criei meu filho só. Aí como é que eu vou pagar aluguel, pago creche, pago tudo? Só com salário mínimo. Este foi o terceiro dia de derrubadas. Pela manhã, o governador Ibanez Rocha falou sobre a desocupação. Ele recomendou que os moradores deixem a Vila do Boa de forma espontânea. Nós temos ali uma invasão, é um terreno que está destinado, inclusive, a ser construído o Hospital de São Sebastião, e nós não vamos trabalhar, não vamos permitir. Isso é um defeito que tem aqui no Distrito Federal, muitas invasões, o DF Legal sempre atuando juntamente com a força da Polícia Militar, e nós vamos continuar na retirada, e o bom é que saiam de forma pacífica, porque o terreno é um terreno do governo e vai ser utilizado em favor da população. Responsável pelos trabalhos, a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística, DF Legal, diz que nem sempre é necessário informar aos moradores sobre a derrubada. Informou ainda que a região já estava sendo monitorada, integrando o grupo das chamadas áreas prioritárias. São 31 aqui no DF. No momento da regularização, a gente precisa ter os espaços para os hospitais, as escolas, todos os equipamentos públicos, os espaços livres também para dar uma qualidade da nossa cidade, né? Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a ação da Polícia Militar no local. A PM garante que vai apurar eventuais excessos. O papel da Polícia Militar é ali, se necessário, utilizar o mínimo da força para evitar mal maior. Agora, em relação aos vídeos, nós vamos apurar a situação para saber se houve ou não excesso. Pois é, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Foi um dia de muita tensão, mais um dia, né? E derrubada lá em São Sebastião. A gente vai conversar agora, tem reportagem ao vivo, primeiro com a Ariane Bittencourt, que vai nos complementar a situação lá de São Sebastião, falando inclusive de transporte. A gente tá vendo o terminal ali vazio agora. Em seguidinho a gente conversa com a Williane, que tá na outra tela lá. Ari, com você, boa noite. Boa noite, Porta Nova, você e a todos que nos acompanham. A gente está aqui em São Sebastião, passamos a tarde por aqui e neste momento estamos no terminal rodoviário da cidade, que foi aí o centro de grande lotação e muitos problemas pela manhã, justamente por conta aí dos ônibus da aviação pioneira que não saíram, já que os motoristas e cobradores não se sentiram seguros. Lá ali no começo, por volta das 8 horas da manhã, aí sim eles foram às ruas e agora neste momento, Paulo de Melo mostra para vocês situação normal e super tranquila aqui na
na rodoviária de São Sebastião. Os ônibus estão circulando de fato normalmente e assim foi durante todo o dia. Não há grandes esperas, terminal bastante vazio, diga-se de passagem. Eu reforço que ainda neste momento existe o reforço na segurança por parte dos policiais militares, não só aqui nos arredores do terminal e nas paradas de ônibus, mas também em todo o Distrito Federal. Os policiais estão divididos, alguns que atuam nas áreas administrativas da corporação também estão aqui para tentar, de alguma forma, ajudar nessa sensação de segurança. As derrubadas ou a derrubada na Vila do Boa, essa sim continua. A expectativa é de que ela siga, então, até que sejam desocupadas pelo menos 15 casas demolidas, então, 15 não, 150 casas daquela região, melhor dizendo, e a média por dia de demolições, conforme a Secretaria DF Legal, tem sido de 20 casas por dia. Então, a gente pode imaginar que essa operação ainda pode se estender pelo menos até o final da semana. Os moradores continuam, alguns permanecendo na região, outros já chamando caminhões de mudança e fretes para que possam, de fato, de forma espontânea, sair da região. Mas o clima Porta Nova ainda é de muita tensão, muita gente sem saber para onde ir e sem entender quais serão, de fato, os próximos passos dessa ação de desocupação. Por isso, as forças de segurança permanecem aqui e os agentes da DF Legal retornam amanhã pela manhã para a região. Eu volto com você. Matemática rápida aqui, Ari. Uma coisa, bom, são 150 casas que vão ser derrubadas, 300 casas devem ser construídas no local. Então, de repente, uma sugestão, já deve cadastrar todo mundo que está lá, ver pessoas, por exemplo, aquele pai que a gente viu ali numa situação realmente de vulnerabilidade e de repente ver se não pode enquadrar nas futuras moradias para que a pessoa não fique aí sem ter um teto, né? Sem ter onde morar. Obrigado, Ariane. Vamos lá para outra tela, porque também a gente tem reportagem ao vivo lá na rodoviária do Plano Piloto para acompanhar a volta para casa, para quem tenta ir para São Sebastião. A gente viu que o outro terminal está tranquilo, Williane. E agora, como é que está a situação? A gente tem fila dentro do normal, acho, na volta para casa, né? Boa noite. Boa noite, situação tranquila aqui, quer dizer, tem fila, mas é o normal de todo dia, em horário de rush, né? Situação bem mais tranquila com relação a de manhã, quando teve a paralisação relâmpago dos rodoviários ali no terminal de São Sebastião, justamente por conta dessa insegurança nos protestos contra construções irregulares ali na cidade. Um ônibus nessa terça-feira foi atacado e justamente por isso os donos da aviação pioneira não quiseram arriscar, né? E eles não retiraram o veículo antes das 8 horas da manhã. Eu conversei com alguns passageiros que enfrentaram essa situação hoje de manhã. A dona Ludmara foi uma delas, né? A senhora estava vindo para o Plano Piloto, para o médico? E não teve como, porque tiraram os ônibus. E agora você vê esse caos aí, ó. Ônibus lotado. Não, e o pior, estão tendo... Agora tá tranquilo, né? Mais cedo, de manhã, como é que tá? Tá mais ou menos, tá tranquilo, tá mais ou menos. Mas sempre é assim? Mais ou menos. Hoje tá pior. Tá pior. Hoje a situação não tá tão tranquila. Você acha que por conta do caos de manhã? Tá pior. Quando a senhora veio, como é que tá? Não tinha ônibus. Não tinha ônibus. E a senhora sem aviso? Não avisou a ninguém. Todos ficaram... Pegou todo mundo de surpresa. Tipo isso. Como é que a senhora fez pra vir? Peguei um Uber. Precisava vir. Teve que pagar Uber, né? Pra consulta. Foi uma consulta médica? Uma consulta. E aí o passageiro fica sempre na mão, né? É quem sofre. Quem sofre somos nós, os usuários, né? Os trabalhadores. Só. Eles não pegam ônibus, os empresários, quem sofre somos nós. Obrigada, dona Ludmara. Boa sorte. Obrigada. Pois é, a situação aqui está dentro da normalidade dos dias de segunda a sexta-feira, né? Dias da semana, obrigada. No horário de rush, né? Ela sentiu que hoje está mais cheio e está mais tumultuado do que nos outros dias. Eu volto com você, Porta Nova. Obrigado. Preocupação também das empresas de ônibus, porque teve um ônibus queimado também na invasão de ontem.